seleciona lá, eu quero LAMP. Ele já instala. Para quem não conhece LAMP, é Linux, Apache, MySQL, PHP, e tem alguns derivados aqui, mas no caso do Ubuntu, ele está trabalhando com PHP. Realmente eu ainda não testei, mas tenho quase certeza que ele está funcionando com Python também. Ou seja, durante a instalação você instala o seu serviço, ele já vem pronto para funcionar a programação com PHP e MySQL. Fora isso, ele vem diversos outros servidores, servidores de nome, servidores de e-mail, o tipo de serviço que um servidor propriamente dito precisa ter. Não são necessários muitos recursos de hardware. Tá? Suporte pela Canonical, esse suporte é um suporte pago. Tá? Uma outra coisa também que leva, às vezes, as grandes instituições a escolherem uma distribuição padrão dentro de uma instituição, de uma empresa propriamente dita. Elas querem ter alguém para ligar e perguntar, está funcionando. Todas as instituições têm comunidades, mas às vezes você tem um fórum, você posta uma mensagem e a comunidade às vezes não responde no tempo que você gostaria. Aí, tem tanta coisa, né? A gente pode imaginar, pô, ele já vem escancarado, né? Mas não, ele já configura o Firewall, já de forma fechada. O usuário vai ter que abrir isso aí manualmente, ele só vem habilitado para rodar o local. Aqui uma estatística interessante, tá? A fonte de dados pelo DistroWatch, e não quer dizer especificamente todos os downloads efetivamente que aconteceram dessas distribuições ocorreram através do DistroWatch. O cara pode ir lá direto no site, por exemplo, do FreeBSD e baixar. Então essa estatística não vai entrar no site. E a última atualização que eu fiz desse gráfico foi dia 26 de setembro. Se você observar, não sei se vocês se recordam, mas a primeira distribuição do Ubuntu foi lançada em 2004. E aqui eu estou começando o gráfico de 2003. Se você notar, o crescimento de downloads que ocorreram do Ubuntu, realmente você consegue perceber uma diferença bem elástica. Até por conta também do seu suporte a vários idiomas. Então, a procura por esse coisa foi muito ruim. Eu não coloquei o Big Linux porque a característica como aqui é uma estatística nacional, nacional não, internacional, eu acho que o Big Linux não apareceu. Eu coloquei o Kurumin. Ele já foi dessa aqui. Já. Bom saber, eu não sabia. Agora ele está em tempo alguma coisa. O Kurumin eu coloquei porque, apesar de tudo, eu considero também uma boa distribuição, mas apesar de tudo, nacionalmente ele é uma das mais conhecidas. Então eu coloquei isso aqui, algumas das 12 primeiras, que eu coloquei a Red Hat, a Red Hat. Quem não conhece a Red Hat, porque não trabalha com Linux ainda, mas é uma grande contribuidora da comunidade. Então você percebe que em 2003 ele tinha 0, e em 3 anos ele está lá perto dos 3.500 downloads por mês. 3.500 downloads por mês? Não, 3.500 downloads por mês não, desculpa, isso é uma estatística somada, todo o período. Não, por mês. Em segundo aqui a gente tem a SUSE, Fedora, seguindo a lista Mandrake, Mandriva, Debian. Algumas distribuições, como surgiram nesse meio tempo, eu somei, por exemplo, a Mandrake com a Mandriva. A Fedora não, a Fedora eu mantive ela separada, não joguei carreira errada. Mas apesar disso ela está em terceiro. Isso na atualidade, hoje, hoje não, em 1977. Shipit. Isso aqui, acho que é um dos principais serviços que a Canonical presta. Se você entrar no site hoje do Ubuntu,
você pode solicitar que chegue na sua casa CDs do Ubuntu. Totalmente gratuito. Tá? Totalmente gratuito. Vou te colocar dessa forma, depende um pouco da quantidade que você vai pedir e da urgência que você tem que esses CDs cheguem à sua casa. Mas a princípio são gratuitos. Tá? Eu pedi 150 CDs. Eles mandaram 100 CDs por questões porque eles estão mudando de versão, né? Eles mandaram 100 CDs e eu consegui mais 50 com um outro amigo. Eles tinham pedido também no mesmo período, mais ou menos no mesmo período. A minha tinha chegado bem antes, porque eu especifiquei lá que participar de um evento e tudo mais. O meu amigo chegou essa semana, então ele agreguei a quantidade de CDs que ele tinha. Né? Atualmente, os envios gratuitos são dessas versões, tá? O Ubuntu e o Ubuntu. Aí eu tenho as três aqui. O endereço é esse. A comunidade. A comunidade do Ubuntu Linux ela é composta por usuários, tradutores, documentadores e desenvolvedores. Aqui essa tela eu coloquei, que é o menu. Não é nem o menu, é a ajuda, tá? É a ajuda do sistema do Ubuntu. Se você perceber, tem uma ajuda está muito legal, ou a resolução do projeto não está legal, mas ela está totalmente traduzida para o nosso português, não é o português de Portugal, é o nosso português. Tá? Essa comunidade de usuários, né, digamos assim, que seja a maior quantidade, ajuda usando, reportando erros, reportando de várias formas. Os tradutores, que na minha opinião, são os mais importantes pelo uso, né, dessa versão do Linux, né, dessa distribuição. Os documentadores também têm um papel muito importante. Os desenvolvedores são em quantidade menor, mas dizer que isso também tem um papel muito importante. Né? O Bruno, ele seria um desenvolvedor, né, do Big Linux. Mantenedor e desenvolvedor. Né? E só para aproveitar aí, quem colaborar com o Ubuntu está automaticamente colaborando com o Big Linux. Eu achei bacana, não sei não a versão de vocês, as anteriores eram baseadas no Canopus. Né? Eu achei bacana, não sabia que vocês tinham mudado para o meio do Ubuntu. E também é um lance bem legal, já que vocês aproveitam o trabalho da comunidade e criam novos artifícios para facilitar ainda mais o uso. Né? Por isso que eu perguntei se vocês tinham algum feedback assim, com a comunidade. Né? Eu vi que vocês têm muitos scripts bem bacanas para configuração. Né? Vocês viram aqui quando eu liguei no notebook que o projetor não reconheceu automaticamente, né, a resolução. Né, que eu tive que alterar na mão. Até uma ideia que eu dei para o Bruno, acho que o Bruno mesmo veio com essa ideia de esse tipo de interface empacotar no seu para que dê para distribuir no Ubuntu e no Debian. Aí a gente só que não ficou muito 100%, não funcionava muito bem com eles e o Ubuntu até bem pouco tempo, né? Essa aí foi a primeira versão, né? Mas na versão anterior ela não vinha com o instalador no Live CD, e vinham 2 CDs, ou seja, ficava mais caro também o envio, né? Já que é um envio gratuito, ficava mais caro. Né?